Agora a gente vai estar vendo um outro mecanismo de sincronização, que são os semáforos. Utilizar essas instruções de sincronização, elas são um pouco complexas de serem utilizadas, porque a gente tem sempre que atender à restrição de cada instrução. A gente viu que o teste em set, por exemplo, ele sempre tem um parâmetro booleano, retorno booleano, enquanto o compare e swap é sempre o valor inteiro, e a gente tem 3 argumentos de entrada para a gente estar passando sempre. Então, esse tipo de restrições dessas funções de sincronização, elas são complexas de serem utilizadas. Então, para facilitar o uso dessas primitivas de sincronização de hardware, foram criados mecanismos do sistema operacional para estar manipulando essas primitivas de forma mais fácil. Então, semáforos, ele é uma chamada de sistema do sistema operacional que dá um suporte mais de alto nível para estar utilizando essas primitivas de hardware. A primitiva do teste em set e lock, entre outras primitivas que vocês podem estar implementando, como compare e swap. Então, um semáforo, ele vai ser uma variável inteira, que a gente vai começar inicializando o valor dessa variável, e essa variável ela só vai poder ser modificada através de 2 funções, através de 2 chamadas do sistema operacional, que vai ser a função de wait e a função de signal, que também é conhecida como funções P e V, porque essas funções foram criadas pelo holandês Dijkstra, que ele tem várias contribuições na área de ciência da computação, envolvendo aí algoritmos de grafos, e também ele contribuiu com a ideia de semáforos. E aí o P é porque ele significa esse nome, proberen em holandês, que é testar, e o V de verhogen, que é incrementar. Não sei se eu pronunciei correta, mas o wait signal também é conhecido como funções P e V. A função wait, ela vai receber o valor do semáforo como entrada e ele sempre vai tentar decrementar o valor do semáforo. Se o valor do semáforo for igual a 0, então o wait ele vai bloquear a thread ou processo que executou o wait. Se o valor do semáforo for maior que 0, então o wait ele decrementa o valor do semáforo e permite a execução da próxima instrução, permitindo com que a thread ele entre na região crítica. Se for igual a 0, a thread ele vai ficar bloqueada até com que esse semáforo ele tenha o valor atualizado para maior que 0. Já a função signal é correspondente à função de liberar o lock. Então o signal ele vai receber o semáforo como entrada e ele vai incrementar o valor do semáforo. Se o semáforo for igual a 0, no momento que ele incrementar, o sistema operacional ele vai tentar identificar quais processos ou threads estavam esperando por esse semáforo. E aí ele vai estar desbloqueando aqueles processos que estavam bloqueados pela chamada do wait. Então, esse é o mecanismo do semáforo. Se o semáforo for igual a 0, o wait vai bloquear. Se o semáforo for maior que 0, o wait vai deixar entrar na região crítica. E sempre que sair da região crítica, a gente vai ter que usar o signal para estar incrementando o valor do semáforo e liberando os processos e threads que estavam bloqueados. E esse é o principal mecanismo utilizado para fornecer a sincronização de processos utilizando sistemas operacionais com base no Unix. A gente vai ter 2 tipos de semáforos. O primeiro é o semáforo de contagem, é quando o valor do semáforo ele pode variar para um valor maior do que 1. Então ele pode ser qualquer valor. A gente tendo o semáforo de contagem, a gente permite uma certa quantidade de threads entrarem na região crítica, porque a função de wait vai decrementando de 1 em 1. Então quando esse valor do semáforo for zerado, ele vai bloquear a thread. E a gente pode ter o tipo de semáforo binário, que é quando os valores de semáforo é 1 ou 0. Então o semáforo binário, ele corresponde ao lock de fato. Então quando o semáforo é igual a 1, então significa que esse lock ele vai estar disponível, significa que quem usar o wait vai conseguir decrementar esse valor para 0. Então conseguiu decrementar para 0, atribui o lock e vai conseguir executar a região crítica. Se o semáforo for 0, significa que esse lock, esse semáforo, ele já está ocupado. Então aqui a ideia de semáforo, pessoal, é dizer que se o semáforo está igual a 1, significa que o semáforo está aberto. A thread ela pode continuar a execução da próxima instrução. Se o semáforo está 0, significa que o semáforo está fechado. A thread não pode continuar, tem que esperar o semáforo ficar aberto para ela conseguir executar a próxima instrução. Então tem essa analogia onde os valores eles são inversos aos valores do lock que a gente viu nos exemplos anteriores. Então aqui a gente tem como seria o uso de semáforos para garantir a exclusão mútua. Então a gente vai precisar declarar a variável semáforo, que vai ser do tipo semáforo. A gente vai estar iniciando esse semáforo com o valor 1,
para conseguir entrar nessa região crítica. E aí, antes de entrar na região crítica, a gente vai estar usando a função de wait. Então, vamos usar o wait no semáforo. Se o semáforo for igual a 1, então a gente vai conseguir passar desse ponto e executar a região crítica. Então, se o semáforo for igual a 0, então significa que o semáforo está fechado. Então, a thread vai ficar bloqueada, esperando o semáforo ficar aberto, ser maior que 0. Depois que a thread executa a região crítica, ela sempre precisa executar a função signal para incrementar o valor do semáforo, ou seja, para abrir o semáforo para as próximas threads conseguirem entrar também na região crítica. Então vamos ver um exemplo de como seria adaptado o problema do produtor e consumidor que a gente viu no início dessa aula utilizando semáforos. Então aqui no produtor e consumidor a gente vai ter um buffer que vai ser compartilhado por 2 processos ou 2 threads. Aqui a gente vai ter a thread A e thread B e vamos ter esse buffer compartilhado que vai ser essa região de memória R1.